Olá, amigos, bom dia. Hoje é dia 28 de abril de 2020. Estamos mais uma vez iniciando um vídeo com um tema para a nossa reflexão. E hoje nós vamos fazer comentários a respeito da fatalidade e do livre-arbítrio. Três questões que nós colocamos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? A definição de fatalidade é que é um acontecimento inevitável, que tanto pode ser direcionado para o sucesso ou para o desgosto. O livre-arbítrio é basicamente a expressão usada para significar a vontade livre de escolhas, as decisões livres, liberdade de atuação e de escolhas. Lembrando que liberdade tem que vir sempre acompanhado de responsabilidade. Quase sempre a gente se esquece disso. Muito bem. Fatalidade e destino são dois termos que se empregam facilmente para expressar a força determinante e irrevogável dos acontecimentos da vida. Bem assim, o arrastamento irresistível do homem para tais sucessos, independente de sua vontade. Estaríamos nós realmente à mercê desse arrastamento, dessa força? Bom, arrastamento irresistível não existe. É difícil realmente a gente sair, de certas situações, mas são sempre possíveis de sair. Se todas as coisas estivessem previamente determinadas e nada se pudesse fazer para impedi-las ou modificar-lhes o curso, a criatura humana se reduziria a uma simples máquina, destituída de liberdade e, pois, inteiramente irresponsável. Ora, está tudo determinado o que vai acontecer comigo, então eu não tenho responsabilidade. Essa é, a maneira de pensar de muitas pessoas. Dessa forma, os conceitos de bem e mal ficariam sem base, tornando nulo todo e qualquer princípio ditado pela moral. Já podemos ver por aí que não existe, então, nada pré-determinado. Uma coisa é certa, a gente vai falar mais adiante um pouco. Nós seremos um dia puros espíritos, isso é certo. Não tenhamos dúvida nenhuma disso. Claro que com o nosso trabalho, com a nossa responsabilidade. E uma outra coisa que fatalmente vai acontecer, iremos desencarnar, ou seja, esse corpo físico, que é um veículo de progresso, ele vai morrer, isso é inevitável também. É evidente que nossas decepções, fracassos e tristezas decorrem não de nossa má estrela, do azar, como muitos acreditam, ou como acreditam os supersticiosos. Mas é pura e simplesmente nossa maneira errônea de proceder, da nossa falta de aptidão para conseguir o que ambicionamos, ou por uma expectativa exageradamente otimista sobre o que esse mundo nos possa oferecer. Então, nascer nesse mês ou naquele mês não significa nada, porque nós somos espíritos imortais, com muitas reencarnações anteriores. Então dizer que esse ou aquele signo é melhor do que um ou do que o outro, também é uma coisa que as pessoas vão passando para a gente vai achando que é verdade. E não tem significado nenhum, A única influência que os astros, especialmente a Lua, ela exerce sobre nós é uma influência física, determinando o rumo do mar, por exemplo, do movimento do mar. Mas só isso. Sobre a nossa condição moral, ela não exerce nenhuma influência, a não ser a beleza que ela tem, se nós tivermos tempo para ficar olhando então para o céu. Importa reconhecer, entretanto, que embora grande parte daquilo que nos acontece sejam consequências naturais dos atos conscientes ou inconscientemente praticados por nós mesmos, ou por outras pessoas que nos influenciam também, com ou sem a intenção de atingir-nos. Ou seja, problemas, desgostos, aflições vão nos alcançar certamente,
Não tenhamos a ilusão, amigos, de que não iremos ter problemas ou dificuldades na nossa vida. Nossa, mas isso é um pensamento negativo que você está passando para a gente? Não, na realidade não. Na realidade é o que deve acontecer conosco mesmo, nós teremos problemas. Quem de nós pode dizer que nunca teve nenhum tipo de situação complicada pela frente? E nós não estamos aqui? Estamos aqui ainda, né? Vivendo exatamente para vencer as provas que são colocadas na nossa frente. E todas essas provas têm exatamente a força, né? Ou o peso que nós temos condições de carregar. As complicações que esses problemas nos oferecem estão de acordo com a nossa capacidade de resolvê-los. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec toca nesse assunto também, dizendo assim, perguntando: as almas que devem unir-se estão predeterminadas ou predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente? A chamada alma gêmea, né? Que tanto é falado, né? Tanto é descrito em músicas, filmes, né? A resposta dos Espíritos é que não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam e a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nasce todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Então eu não tenho necessidade de uma outra pessoa para que eu seja feliz. O que não significa que a outra pessoa não possa me trazer felicidade. Mas a felicidade tem que nascer dentro de mim. Eu é que tenho que me equilibrar o suficiente para me tornar feliz. E não jogar sobre as costas da outra pessoa a responsabilidade pela minha felicidade. Eu dependo dela para ser feliz. Isso realmente é uma forma errada de se pensar. Complexo, né? Digamos assim, essa afirmação, mas é a realidade. Outra questão que encontramos no Livro dos Espíritos. Existe uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido, né, ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio, né? Então diz assim, que a fatalidade não existe, senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar-se, de sofrer essa ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, será sempre senhor de ceder ou resistir. Então, se eu tenho que passar por um problema físico, isso faz parte do meu planejamento reencarnatório. Eu tenho realmente uma expiação para cumprir. Então, eu vou fatalmente reencarnar com o meu corpo tendo determinados problemas. Problemas físicos decorrentes das minhas ações morais. Vou passar por isso. Mas isso não é um castigo nem nada. Mas eu vou passar por isso e tenho que realmente encontrar maneiras de compreender que aquilo faz parte do meu progresso. Agora, com relação ao planejamento moral que a gente tenha feito, né, nós nos modificamos. Então, se eu planejo, por exemplo, formar uma família com essa ou com aquela pessoa e resolva no meio do caminho fazer uma mudança, eu posso fazer essa mudança, porque eu tenho livre-arbítrio. É claro que aquilo que eu tenho que reajustar com aquela pessoa vai ficar esperando um outro momento, mas eu fatalmente terei que resolver as situações com a pessoa. Quando a gente diz fatalmente, o que eu quero dizer é que, em muitas ocasiões, eu posso ter feito mal a uma pessoa e essa pessoa evoluiu espiritualmente falando e ela deixa de me cobrar por isso. Então eu posso, ao invés de fazer o bem que eu tenho que fazer para aquela pessoa, eu posso fazer para uma outra pessoa. Mas certamente eu tenho que fazer o pagamento, então, dessa minha dívida moral.
Na outra questão do Livro dos Espíritos também, a pergunta diz o seguinte, que existem pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da sua maneira de agir. O desgosto está no seu destino. Ou seja, a pessoa, ela nasceu predeterminada a ter problemas? A resposta é, são talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez mais levais à conta do destino, o que é quase sempre a consequência da vossa própria falta. Porque é muito fácil para nós dizermos assim, é o destino, né? Ou, essa é mais usada ainda, Deus quis assim. Isso na realidade não é o que acontece. Deus não quer o nosso sofrimento, Deus quer a nossa alegria, Deus quer o nosso bem. Só que as minhas ações não está me permitindo que eu tenha isso que Deus quer de mim, ou seja, alegrias, felicidade. Então eu não vou ter, mas não é por culpa de Deus, não é Deus quem quis, foi eu mesmo através das minhas ações. Allan Kardec faz um comentário a respeito dessas questões, dizendo assim, que as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Claro, eu tenho um problema, eu sinto, né, lá no meu âmago que o problema sou eu mesmo, mas eu, em razão do meu orgulho, prefiro dizer que o problema está no outro, né? A outra pessoa não me entende, né? A gente sempre diz assim. A gente nunca pensa o seguinte, será que eu estou fazendo por merecer ser entendido pela outra pessoa? Será que eu estou fazendo a minha parte? Trazemos três frases aqui muito interessantes e muito bonitas para a gente refletir e a gente encerrar esse assunto. Lembrando que o assunto não se encerra. Apenas nós trazemos esses assuntos à baila para que a gente se interesse por eles e continue a estudá-los. Costuma-se dizer que é errado o que se costuma-se dizer que é errando que se aprende a acertar. Muito embora isso seja uma certeza absoluta, é algo para a gente refletir. Porque eu não preciso errar para saber que aquilo está errado. Mas certamente o erro vai me fazer não errar novamente, se eu realmente tiver equilíbrio para isso. Outra questão, outra afirmativa, melhor dizendo. Nós somos os geradores e causa única da dor ou alegria, da saúde ou enfermidade, nos variados momentos de nossa vida. Essa é uma questão muito forte também, né? Uma afirmativa muito forte. E para a gente encerrar, o que vai acontecer com a nossa vida, fatalmente, é que um dia seremos felizes. Olha que realmente conforto nos traz isso, que consolo nos traz isso. Fatalmente, um dia seremos felizes. Era isso que eu tinha para os amigos nesta manhã. Muito obrigado, muito bom dia. Fiquem bem, fiquem em paz.